Olá, galera. Eu vou resolver aqui um problema sobre a lei de resfriamento de Newton, tá? Esse é um problema muito clássico da física e que utiliza muita matemática, beleza? Então eu vou mais focar nas contas matemáticas do que na teoria, beleza? Então eu já apresentei para vocês esse problema. É um problema do livro, né? Que está na página 186. Página 186 do livro de matemática, e aqui ele está explicando o seguinte, ó. A lei de resfriamento de Newton afirma que a diferença de temperatura entre um corpo e o meio que o contém decresce a uma taxa de variação proporcional à diferença de temperatura. Considerando um ΔT zero, a diferença de temperatura no instante t igual a zero, e ΔT de tzinho, a diferença em um instante t qualquer, essa lei se traduz pela expressão ΔTzão de tzinho é igual a ΔTzão zero vezes e exponencial, né, de menos alfa vezes o tzinho, em que a constante alfa depende do corpo. Então eu estou observando o corpo e ele está numa temperatura, num certo ambiente, e nesse ambiente ele vai entrar em equilíbrio com a temperatura ambiente, beleza? Vamos ver um problema aqui. Então, na mesma página, 186, tem esse problema aqui. 37. Ele fala o seguinte, ó. Suponha que, em um determinado local, cuja temperatura ambiente é 30 graus Celsius, exista uma panela de água fervente no fogo. Então, eu tenho a temperatura ambiente aqui, eu vou chamar de Tsão A, temperatura ambiente, quanto que é 30 graus Celsius, beleza? Aí ele fala o seguinte, em T igual a zero, o fogo é desligado. T igual a zero, o fogo é desligado. Bom, a gente já tinha feito isso antes, né? Vou fazer uma tabela aqui. Vamos ler todo o problema primeiro e depois eu faço uma tabela. E 5 minutos depois, a temperatura da água é 65 graus Celsius. Depois de quanto tempo, a partir do desligamento do fogo, a água atingirá a temperatura de 37 graus Celsius? Considere log de 2 igual a 3. Então esse problema aqui é fácil de entender, é um problema do dia a dia, mas não é fácil de resolver. Não é fácil de resolver. Bom, para resolver esse problema aqui, a gente precisa de uma fórmula, né? Qual fórmula? É essa fórmula anterior aqui, ó. Beleza? Essa fórmula aqui, ó. Dessa fórmula aqui, a lei de resfriamento de Newton. Então, todo problema que falar que a temperatura varia conforme o tempo, você vai usar a lei de resfriamento de Newton, beleza? Qualquer corpo. Quando os peritos técnicos acham um corpo, né, de uma pessoa que estava viva e depois veio a falecer, tem como saber que hora que ela morreu por essa fórmula. Se você tira um copo de água de uma geladeira e deixa no meio ambiente, tem como saber que hora que vai entrar em equilíbrio a água do copo. Se você tira um bolo do forno e coloca no ambiente, tem como saber que hora eu vou ter uma certa temperatura. A temperatura ambiente é 35 graus. Eu quero comer o bolo quentinho a 45 graus. Né? Se eu tiro do forno a temperatura de 110 graus, que momento eu vou poder comer a 45 graus Celsius? Tem como fazer esse tipo de cálculo usando a lei de resfriamento de Newton, beleza? Então, então vamos fazer uma tabela aqui com os dados do problema. Então TA ele já deu aí, né? Que a temperatura ambiente é 30 graus Celsius. Bom, eu vou fazer aqui Tzinho em minutos e Tzão é a temperatura em graus Celsius, beleza? Então, quando a temperatura é zero, a água está fervendo, ou seja, a gente já sabe que é 100 graus Celsius. A temperatura da água ferve a 100 graus Celsius. O problema não falou aqui que é 100 graus Celsius, mas ele usou uma palavra-chave aqui, que é fervente no fogo. Em química, a gente aprende, né, a temperatura que a água ferve, em ciências também. Tá, então aqui que me garante que a água está a 100 graus Celsius. Água fervente,
a 100 graus Celsius, beleza? Então, quando o tempo é desligado, né, no tempo igual a zero, no momento que eu começo a observar a panela de pressão aí, a panela, né? Aí, depois de 5 minutos, a temperatura da água é 65 graus. A temperatura da água é 65 graus. Então, passa 5 minutos. Passa 5 minutos. A temperatura é 65 graus Celsius. A pergunta é: qual é o tempo em que a temperatura da água vai ser 37 graus Celsius? Olha só o que ele fala aqui, o log, considera o log de 2 igual a 0,3. Ou a gente vai usar isso aqui mesmo? E agora? Bom, vamos voltar lá no problema, na lei de resfriamento de Newton. Então a gente colheu esses dados, né, do problema. O que a gente sabe? A gente tem que saber essa fórmula, né? Delta Tsão, a variação da temperatura, né, em função do tempo, é igual a delta Tsão zero vezes o exponencial, né, elevado a menos alfa vezes o tempo, tá? Onde esse tempo aqui, né, é a variável independente em minutos e ele está indicado aqui, ó, na função, beleza? Qual vai ser a estratégia para resolver esse problema? Primeiro, eu tenho que descobrir a função que modela essa tabela, ou seja, que modela o problema que foi fornecido. O corpo aqui em questão, que eu estou observando, a variação da temperatura, é a água, né? Porque ele fala aqui uma panela de água fervente. É a água que está variando a temperatura. Então, no momento que eu desligo é 100, passa 5 minutos é 65. Após quanto tempo, né? Desde quando desliguei a panela, vai ser 37 graus Celsius. Bom, a gente tem que descobrir essas variáveis, essas constantes que estão aqui, ó. Tem que descobrir qual é o valor. Primeiro a gente tem que entender esse ΔT aqui. Em física, toda vez que você vê delta alguma coisa, significa que é a variação. E a variação, o que a gente faz? A variação é uma subtração, tudo bem? Então, vocês aprenderam, né, ΔV, que é a variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Vocês aprenderam também ΔTzinho, né, que é a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. E esse tempo inicial pode ser zero aqui, né? Tanto faz, depende do livro, que representa o início também, tá? Então vocês viram também o ΔS, né, que é a variação do espaço percorrido, que é o espaço final menos espaço inicial. Então toda vez que vocês tiverem delta em física, significa essa diferença aqui, ó. Tudo bem? A diferença de uma grandeza. Então delta Tsão é a mesma coisa, é a diferença do Tsão, quer dizer, é a diferença, eu estou brincando, tá? É a diferença da temperatura, beleza? A diferença da temperatura. Então, toda vez que vocês virem delta, né, nesse caso aqui, Tsão, que é a temperatura, então você vai fazer temperatura final menos a temperatura inicial, ou temperatura inicial denotada por zero, tá? Beleza. Então vamos voltar lá à leitura, lá no problema lá. Ele deu aqui a teoria aqui, ele está explicando a teoria, tá? Então, o que ele fala? Que ele dá a fórmula e explica cada variável aqui, ó. Delta Tsão zero é a diferença de temperatura no instante T0. A diferença de temperatura no instante T0. E delta Tsão de T é a diferença em um instante qualquer. O que é a diferença de temperatura no instante T0, né? Ou seja, se um corpo desligou lá, a temperatura está caindo, né? Delta T vai ser igual a quê? Vamos supor que eu observei lá, medi a temperatura, está 89. E a temperatura ambiente, quanto que está? É 30. Então você vai fazer essa diferença. Vai dar 59. Beleza? Então essa é a variação de temperatura. Então isso daqui, o que é? É a diferença de temperatura no instante T0. Mas em relação a quem, né? Tá lá, ó. Afirma que a diferença de temperatura entre um corpo e o meio, entre o corpo e o meio. Então esse aqui é o corpo e esse aqui é o meio. Essa que é a diferença de temperatura, tá? Então a gente tem que saber interpretar esse texto. Esse texto aqui é um texto científico
E é um texto que cai bastante no Enem. Ele dá o problema, dá a lei para você aprender e já aplicar e já resolver problemas. Então é um texto científico, linguagem científica, e pede para ensina aqui e pede para você resolver um problema, beleza? Então isso que significa o delta t aí. Então vamos encaixar no nosso problema. O que é esse delta t0 aí? Será que dá para calcular? Então delta t0 é igual a temperatura do corpo inicial, né? Inicial, menos a temperatura do corpo, menos a temperatura do corpo, né? Menos a temperatura ambiente, beleza? A temperatura ambiente. Bom, qual que é a temperatura no corpo, né, inicialmente? É 100, menos a temperatura ambiente é 30. Tudo bem? O problema falou isso daí. Então, a variação de temperatura inicialmente vai ser 70 graus Celsius, essa variação de temperatura. Então, essa é minha constante, já determinei ali, minha constante, beleza? Bom, aqui tem outro delta aqui, né? Esse delta aí é mais algébrico, né? Deixa eu apagar aqui, ó, essa rabisqueira. Bom, então, delta Tzão de T, o que é? É a diferença de temperatura também, a temperatura, né, em um certo momento, menos a temperatura ambiente. A temperatura em certo momento eu não tenho. Eu não tenho esse daqui. É uma função isso aqui. Eu não sei qual que é essa função. Vamos descobrir quem que é essa função. Então, delta Tzão de T é igual a temperatura a qualquer tempo, né? Vou deixar assim mesmo. Menos a temperatura ambiente, que é 30 graus. Ah, peraí. Mas delta Tzão, então, é isso daqui. Beleza? Bom, mas a fórmula de Newton é essa daqui, ó. Delta Tzão de T é igual a delta Tzão 0 vezes E menos alfa vezes Tzinho. No lugar desse delta aqui, eu vou colocar justamente essa expressão aqui, ó. Essa é a parte mais difícil desse problema, né? Você tem que ter essa visão e saber que delta Tzão é a diferença de temperatura. Você tem que colocar aqui, então, delta T menos 30 é igual... Opa, isso daqui também é 70 graus, ó. Isso daqui é 70, eu vou colocar 70 graus aqui. Vezes E elevado a menos alfa vezes T. Beleza? Bom, peraí, então aqui eu já descobri a função parece, né? Esse 30 aqui está subtraindo, eu vou passar para o outro lado da equação. Então vai ficar Tzão de T é igual a... O 30 está subtraindo, vai passar somando, né? Positivo. Vai ficar 70 vezes E elevado a menos alfa vezes T. Ah, mas espera aí, mas o mais aqui não precisa, né? O mais aqui não precisa. Então tá aí, ó. Essa é a minha função. Essa é a minha função. Essa é a minha função que modela esse problema. Bom, mas espera aí, mas aqui eu tenho a variável independente, né? O resultado é a variável dependente. Aqui tem mais um alfa aqui, ó. Esse alfa aqui é uma constante. O que significa esse alfa mesmo? Vamos voltar lá no problema, né? O alfa significa aqui, ó, em que a constante alfa depende do corpo. Nesse caso, o corpo que estou analisando aqui é a água. É a água que está variando a temperatura. Se eu analisar uma pedra quente, uma pedra fria e observar a variação da temperatura, então esse alfa aqui vai ter outro número. Se eu observar, por exemplo, um bolo esquentando ou um bolo esfriando, esse alfa aqui vai ter outro número. Então depende do corpo, isso que eu estou falando, depende do objeto. Corpo aqui é uma forma genérica de se atribuir o nome das coisas na física. Em vez de a gente falar assim, depende da coisa, a coisa fica meio feia, né? Então a gente fala depende do corpo, o corpo é mais bonito. O corpo aqui não necessariamente é um corpo de pessoas, né? O corpo é de forma geral, novamente. Eu poderia falar depende de uma coisa, depende da coisa que você está observando. Então a gente coloca corpo, né? Poderia falar matéria, depende da matéria que você está observando. Matéria que contém massa mesmo, né? A matéria pode ser qualquer coisa também, beleza? Então vamos voltar aqui. Então eu tenho a função aqui, então eu tenho que descobrir esse alfa. Como que descobre esse alfa?
Vamos voltar na tabela aqui que a gente construiu, que pegou dos dados do problema. O 0 dá 100, isso daqui é a temperatura inicial, eu já usei aqui. E esse 5 aqui, 65, eu não usei ainda. Vamos usar isso daqui. Ó. Quando o tempo for 5, o resultado, a temperatura, né, o tesão, é 65 graus Celsius. Então, passar 5 minutos, o tesão vai para 65 graus Celsius. É a temperatura, tá? Então, o que acontece aí? Então, quando eu, no lugar do Tzinho, eu vou colocar 5 minutos. Então, o que vai acontecer? Então, tesão de 5, o resultado tem que ser 65 graus Celsius. Está aqui, ó, 65 graus Celsius. Beleza? Então, tem que dar 65. Então, como é que fica? No lugar, esse aqui, o que é, né? É 30 mais 70 vezes e elevado a menos alfa vezes o tzinho 5, igual a 65. Então, que alfa que eu coloquei quando eu resolvo tudo dá 65? Bom, é só resolver essa equação. Como é que resolve essa equação? Então, essa equação é equação, peraí, a incógnita está no expoente, isso é uma equação exponencial. Então tem que isolar o expoente. E como que isola o expoente? Eu vou ter que isolar tirando os números ao redor da variável aqui, né, da incógnita. Então vamos tirar esse 30 aqui, está somando, passa subtraindo. 70e elevado a menos alfa vezes 5 é igual a 65 menos 30. Então aqui vai dar 35. Então 70 vezes e elevado a menos alfa vezes 5. O 70 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Por que acontece isso? Né? Porque eu quero isolar, tem que isolar esse alfa aqui, ó. Então eu vou ter que tirar todos os números ao redor do alfa, pouco a pouco. Então vai ficar 35 sobre 70. Espera aí, 35 sobre 70 dá para simplificar, né? Vou simplificar por 35 em cima, 35 embaixo. Vai ficar 1 sobre 2. Dá meio só, rapaz. Olha que fácil. Então, e elevado a menos 5 alfa é igual a meio. Bom, isso aqui é uma equação exponencial. Como que resolve isso daqui agora? A base aqui é e. É um número irracional. Aqui é um número racional. Não dá para fatorar os dois. E o que acontece quando não dá para fatorar? Eu expliquei uma equação dessa já. Quando não dá para fatorar, pessoal, aqui é um número irracional. Aqui é um número racional, uma fração. Um não é fator do outro, não dá para fatorar. O que tem que fazer agora? A única forma para resolver esse tipo de equação é você derrubar o expoente. Aí você fala, bom, mas como é que derruba o expoente? Pelo amor de Deus, né? Eu não lembro. Então, para derrubar o expoente tem que usar essa propriedade aqui, ó. O log de a elevado a x é igual a x vezes log de a. Se aplica o logaritmo em ambos os lados da equação. Isso daqui eu expliquei. Então, eu vou aplicar o logaritmo aqui e o logaritmo aqui em ambos os lados da equação. Mas, aqui eu estou vendo que a base é e, né? Se eu aplicar o log aqui e log aqui base 10, está certo, você resolve. Mas aí depois eu vou ter que trocar de base e tal no futuro, né? Então, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é aplicar o logaritmo aqui no qual tem essa base aqui. Por quê? Para ficar mais fácil na solução mesmo, tá? Então eu vou aplicar aqui o ln de ambos os lados. ln, né, de e elevado a menos 5 alfa é igual a ln, o logaritmo natural de meio. Meio, beleza? Então o que fica? Aqui, quando eu aplico o logaritmo, esse expoente cai na frente do logaritmo. Então fica menos 5 vezes alfa vezes ln de e. ln de e, que é igual a ln de meio. Quanto que é ln de meio? Pode ir resolvendo? Bom, é um número irracional, ln de meio. Eu não vou resolver isso, tá? Mas eu vou usar a propriedade aqui, ln de 1 menos ln de 2. É uma divisão dentro, no logaritmando, eu posso separar em uma subtração. Então, aqui vai ficar menos 5 alfa vezes ln de e. Opa, peraí, a base aqui é e também. O logaritmo de um número na mesma base é 1. Que é igual o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Menos ln de 2.
certo? Bom, e agora aqui vai ficar menos 5α, que é igual a menos ln de 2. O nosso objetivo aqui agora é isolar o alfa. Agora caímos numa equação do primeiro grau. Então esse é o objetivo de derrubar o expoente, aplicando o logaritmo. Quando você aplica o logaritmo, né, você derruba o expoente. Quando você derruba o expoente, você cai numa equação do primeiro grau. Caindo numa equação do primeiro grau, você está em casa, né, você resolve facilmente, isso que eu quero dizer. Então, alfa é igual a menos ln de 2 dividido por menos 5. Então, 5, menos 5 passou dividindo. Quanto que vale o alfa? Então, alfa é igual a menos com menos dá mais, ln de 2 dividido por 5. Pode resolver isso aqui? Bom, pode, mas assim não convém porque eu não terminei a conta ainda. Tá? Não resolva, tá? Não resolva isso daqui, deixa assim mesmo. A ideia é o seguinte, você só resolve o logaritmo quando o problema forneceu o dado para você. Se não fornecer o dado, né, ó, substitui o logaritmo de 2 por tanto. Aí você substitui. Se não fornecer, você continua com o logaritmo até o final das contas. Beleza? Então deixa aí o logaritmo. Ó, acabou a conta aí? Não, estou na metade ainda. Na metade. Vamos voltar lá para a função. Bom, voltando para a função aqui, né? Eu substituo o alfa então. Então, como é que fica essa função? Essa função fica assim. Tzão de tzinho é igual a 30 mais 70 vezes exponencial de menos alfa. Quem que é alfa? É ln de 2 sobre 5 vezes o t. Tzinho. Tudo bem? Na verdade é menos, né? Eu achei lá... deixa eu ver aqui. O alfa eu achei positivo, realmente. Então aqui vai dar negativo aí. Tranquilo? Bom, acabou aí? Bom, eu posso simplificar ainda, tá? Tem muita coisa aqui no expoente e tal, né? Eu vou simplificar isso aí aplicando as propriedades de logaritmo. Vai ficar 30 mais 70 vezes. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó, e elevado a ln de 2, uma potência de potência eu posso fazer. Então 5 eu coloquei embaixo do t aqui, que eu posso fazer isso, né? Coloquei potência de potência. Tudo bem? Por que você fez isso daí? Por que escolheu o ln? Porque o ln, a base aqui é e, e a base aqui dessa potenciação é e também. Fala, bom, mas e daí? E daí é o seguinte, que tem uma propriedade assim, ó, que eu já passei para vocês. Vocês têm uma base do logaritmo, o log de b na base a, isso vai ser igual a quanto? Vai ser isso aqui, ó, b. Beleza? Então, é isso que acontece. Então, toda vez que você tem um logaritmo que a base é a mesma, o resultado vai ser isso. Tranquilo? Aí, isso que eu vou fazer então. Então, como a base aqui é igual, o resultado aqui vai ser 2. Beleza? Vai ser 2. Então, como é que fica? Então, vai ficar t de tzinho igual a 30 mais 70. Corta o logaritmo aqui, vai ficar só o 2 elevado a quanto? T sobre 5. Certo? T sobre 5. Bom, o menos está aqui, né? O menos está aqui, continua, tá? Esse menos aqui, menos e menos. Beleza? Bom, finalmente, então, eu tenho a função aí esperada. Agora, 30 mais 70 vezes 2 menos t sobre 5. Problemas desse tipo aqui, dessa dificuldade, eu passo na engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia da computação. Eu passo esse problema aqui, tá? É um problema básico. Quando eu inicio, né, a engenharia, as aulas de engenharia, eu passo esse problema aqui, quando envolve cálculo. Beleza? Então, é nível de ensino superiores aqui, né? Início, né? O início. Nas primeiras aulas eu passo esse problema aqui, só para iniciar. Então tá aí. Aí eu resolvi o problema? Não. O problema, ele está pedindo qual é o tempo que você coloca aqui, né?
e que a temperatura vai chegar a 37 graus Celsius, qual é o tempo que você coloca aí? Então o que você vai fazer? No lugar disso daqui você vai colocar 37 graus. 37 graus é igual a 30 mais 70 vezes 2 elevado a menos t sobre 5. Ou seja, que t que você coloca aqui, quando você resolver tudo, vai dar 37. Eu posso ficar tentando? Pode. Aí você nunca vai chegar no resultado, né? Pode ser, porque os números são infinitos. Né? E assim, se pegar um número irracional, então, você vai chegar no... Pô, vai demorar muito ainda, né? Assim, esse aqui caímos noutra equação exponencial. Outra equação exponencial. E como que resolve a equação exponencial? O mesmo que eu acabei de resolver aí, né? Bom, essa é a equação. Vamos isolar o t agora aqui, né? Vamos isolar o t. Tzinho. Tzinho já foi embora. Então, o 30 está somando, passa subtraindo, 37 menos 30 é igual a 70 vezes 2 elevado a menos t sobre 5. Beleza? Aqui vai ficar 7 igual a 70 vezes 2 elevado a menos t sobre 5. O 70 passa dividindo, né? Que é igual a 2 elevado a menos t sobre 5. E agora simplifico aqui, vai dar 1 sobre 10. Vamos dividindo por 7 em cima e 7 embaixo. E aqui fica a mesma coisa ainda, t sobre 5. Bom, e agora o que eu faço? Outra equação exponencial. Aqui a base é 1/10, a base é 2 aqui. Um não é fator do outro, não dá para fatorar. Bom, aí não vai ter jeito, então vai ter que aplicar o logaritmo. Né? Eu vou aplicar ln aqui. Pode aplicar? Pode. Se eu aplicar ln de ambos os lados, ln aqui e ln aqui, tá certo, você resolve. Mas, veja só, aqui apareceu 2, né? Olha, vamos ver lá no problema, né? Olha o problema lá. Você tem que ficar sempre atento às informações do problema. O que o problema falou aí? O problema falou, olha aqui que o problema deu. Considere log de 2 igual a 0,3. Qual que é a base aqui? A base é 10. A base é 10. Então eu vou aplicar o log de 10 então, né? Acho que é mais conveniente. Então é isso exatamente o que eu vou fazer agora, né? Vamos aplicar o logaritmo de 10, log aqui, né? Log aqui e log aqui. Beleza? Então como é que fica? Fica log de 1/10 é igual ao log do outro lado também. Log é como um jogo de xadrez, né? Porque a gente tem que ver onde a gente quer chegar. 2 de menos t sobre 5. Quando você faz isso, né? O que acontece com o expoente aqui? O expoente cai, né? O expoente vai cair. Bom, então aqui tem uma divisão no logaritmando, eu posso separar em dois logaritmos, tá? Então vai ficar log de 1 menos log de 10. Log de 10 menos. E aqui vai ficar igual, né? Igual. Aqui vai ficar menos t sobre 5 vezes log de 2, porque o expoente aqui cai na frente do logaritmo. É por isso que eu apliquei o logaritmo de ambos os lados. Beleza? Bom, log de 1 a gente sabe, é 0, menos log de 10, na mesma base 10, olha só que beleza, vai dar 1. Isso é igual a menos t sobre 5 vezes, quanto que é log de 2? O problema forneceu. Log de 2 é igual a 0,3. 0,3. Beleza? Bom, então aqui vai ficar menos 1 igual a menos t sobre 5 vezes 0,3. Cadê os logaritmos? Bem, sumiu tudo o logaritmo porque eu apliquei as propriedades certinho. Tudo bem? Então, tem menos de um lado, menos do outro, some, né? O 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 1 é igual a t vezes 0,3. Certo? Bom, 5 vezes 1 é 5.
0,3 está multiplicando, passa dividindo. Beleza? Que é igual a t. Aqui vai dar 50 sobre 3, que é igual a t. Ah, como assim 50 sobre 3, professor? Bom, multipliquei por 10 em cima, 10 embaixo. Por que eu fiz isso? Só para assumir, né, o decimal aqui, uma casa decimal, né? Eu já expliquei isso para vocês. Então t é 50 sobre 3 minutos, tudo bem? Então essa é a resposta. O t está em minutos. 50 sobre 3 minutos. Qual que é a resposta certa? Vamos lá então, estou fazendo uma prova, né, de concurso aí. Vamos lá então. Ixi, aqui, né, será que eu errei, cara? E agora, hein? Nossa, o tempo que eu achei é 50 sobre 3 minutos. Qual é a alternativa correta? Pelo amor de Deus, né, cara? E agora? Bom, é só se dividir 50 por 3. 50 por 3. Vai dar 1 vezes 3 dá 3, com 5 sobra 2, baixo 0, vai dar 6 vezes 3, 18, sobra 2, coloca vírgula, coloca 0, vai dar 6 vezes 3 dá 6 vezes 3 dá 18, sobra 2 e assim por diante, dá 6, 6, 6, 6, 6. Qual é a alternativa correta? Bom, aqui vai dar 16 minutos, né? E alguma coisa, 16 minutos e 0,66666 de segundos. Ah, então é a alternativa B, professor. Pode ir. Não, tá certo, é a alternativa B mesmo. Mas só para curiosidade, como transforma essa dízima periódica em 40 segundos, né? Será que é 40 segundos mesmo? E agora? Bom, para transformar isso daí, eu vou adotar isso aqui, ó. 50 sobre 3, vou trabalhar com fração que já expliquei para vocês já. Bom, 50 sobre 3 eu posso escrever como 50, 48, 48, 48 mais 2, tudo bem? Sobre 3. Isso aqui é 48 sobre 3 mais 2 sobre 3. Ah, mas por que o senhor fez isso aí? A ideia aqui é achar o maior, separar os 50 numa soma, no qual uma parcela é o maior divisor de 3. Né? Então 48 é divisor de 3. Então o que fica? 48 dividido por 3 vai dar 16. 16 mais 2 terços. Bom, 2 terços é uma fração de minutos. Aqui é 16 minutos mais 2 terços de 1 minuto. Tudo bem? 2 terços de 1 minuto é 60 segundos. 2 terços de 60 vai dar 120 sobre 3, que é 40. 40 segundos, né? Tudo bem? Então aqui eu separei 50 terços, né? Na verdade, se eu fizesse assim, ia ser bem mais fácil, né, do que dividir, né, eu acho. Então eu separei, né, no maior divisor por 3, em duas parcelas, né? Eu usei a propriedade de fração. Aí 18 dividido por 3 dá 16 inteiros, como previsto. Esse 2 terços aqui é uma fração de 1 minuto. 2 terços de 1 minuto é 2 terços de 60 segundos, que é 40 segundos. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa B. E essa questão aqui não é fácil, né? Não tem outro jeito de fazer, né? o problema é isso. Tem uns atalhos, né, que a gente vai mais rápido, mas vai passar por todas essas continhas que eu fiz, tá? Passa por todas as continhas de forma mais rápido ou mais devagar, ok? Então tá aí a contaiada toda. Esse problema aqui é um problema de nível de ensino superior, tá? Que exige todas essas contas aí, beleza? Então tá aí. Então voltem aí, tentem entender passo a passo, porque todas as propriedades foram usadas aqui, né? Às vezes usei log, às vezes usei ln, então você tem que ter essa visão aí. Quando usar ln, é só ver a base aqui, e quando usar log, é só ver os dados que foram dados, beleza? Esse então é um problema muito bacana aí de ensino superior. Quem for fazer engenharia aí, né? Curso superior de engenharia exatas vai ver esse problema novamente, só que com outras contas, né? Com cálculo diferencial e integral, com outras contas aí, beleza? Tá bem simplificado esse problema aqui para o nível do ensino médio, ok? Forte abraço então, qualquer dúvida é só falar.